Olá, hoje eu estou passando aqui para dar uma pequena palestra, um pequeno comentário sobre a crise que estamos vivenciando. E por isso vamos falar da questão do nosso controle emocional. E a pergunta é, como é que nós podemos manter o equilíbrio emocional diante de uma crise que estamos vivenciando atualmente? Então, muito importante nesse momento, nós como espíritas, não só espíritas, católicos, budistas, pessoas que de alguma forma acreditam, têm fé, né, que vibram, independente da situação que estamos vivenciando, na positividade, através da prece, através do pensamento positivo, né? E então todas essas pessoas, de alguma forma, elas têm que se unir, têm que se unir em oração, têm que vibrar na positividade para que a energia, né, para que a vibração desse mal não prevaleça, né, deixando as pessoas muitas doentes, não só fisicamente, mas também doentes do espírito, doentes da alma, né? As pessoas ficam impressionadas, horrorizadas, o medo acaba tomando conta de todas as pessoas e aí a gente vê uma situação caótica, pessoas correndo em busca de buscar estocar mantimentos, estocar medicamentos, né? Então, apesar de toda essa crise que tá ocorrendo, nós precisamos, sobretudo nesse momento, manter a calma. E a calma a gente mantém através de um estado de silêncio, de um estado de introspecção, de um estado de procurarmos ver isso tudo como uma crise passageira, né? E segundo a espiritualidade, bastante necessária para esse nosso momento de estágio evolutivo que estamos passando. Sabemos que a Terra é um planeta de provas e expiações, né? Ainda estamos seguindo rumo a um planeta de regeneração. E toda essa crise que estamos passando é como se fosse um expurgo, né? Uma limpeza no planeta, né? Para que surja no fim do túnel, né? Uma luz, né? Da escuridão surge a luz, né? E aí, como a Terra ela ainda é um planeta de provas e expiações, nós estamos constantemente rodeados por espíritos inferiores, superiores, inferiores, né? E conforme a nossa vibração, nós vamos atraindo situações similares, né? Então, se vibramos na discórdia, vibramos no medo, vibramos na raiva, na ira, nós vamos atrair esse tipo de sintonia, né, de vibração para o nosso lado. E aí, em vez de nós melhorarmos, nós vamos ficar melhor. Então, é importante que a gente tenha essa percepção. Procure buscar uma sintonia mais elevada, né? Então, eu sempre me lembro de uma palestra que eu dei acho que faz uns 2 anos atrás, sobre afinidade e sintonia, que é bem o momento que nós estamos vivenciando, né? E tinha um slide que falava, fazia uma pergunta, né, questionava sobre em que canais estamos sintonizados. Na verdade, né, se a gente for parar para pensar, nós funcionamos basicamente como uma antena de TV, né? Em nossa casa nós temos antenas que captam os sinais de TV, né? Ou os sinais dispersos disponíveis através desses receptores que nós chamamos de TV e que transformam esses sinais em sons e imagens. Então nós temos o livre-arbítrio, temos o poder de decisão de escolher que canal queremos sintonizar, né? Que programas queremos assistir. Podemos assistir um programa de violência, podemos assistir um programa cômico, né? Podemos assistir um programa que nos eleve, nos deixe felizes, né? Que nos tragam algo de útil, como nós podemos também sintonizar, como a gente estava falando agora há pouco, né? Numa sintonia mais inferior, né? Algo que nos traz para baixo, né? Que traz o medo, que traz a tristeza, que traz até a depressão, né? Esse estresse que nós estamos diante desse estresse que estamos vivenciando. Então as opções são muitas, né?
Porque basta nós acionarmos o controle da TV para sintonizarmos com com tudo que está acontecendo, né? E eu vou confessar para vocês uma coisa, eu vou seguir o conselho, né, de uma grande amiga minha, né? Aliás, uma aluna minha, que a gente conversando sobre toda essa pandemia, ela disse para mim que não estava vendo televisão. E na verdade eu achei, claro, é importante a gente ver para saber as notícias, né, para saber a quantas andam, mas a coisa está muito exagerada, né? E isso acaba mesmo provocando uma sensação até de queda de energia, uma fadiga mental, um certo medo, um certo receio. A gente acaba entrando meio que na onda energética de toda essa questão, né? E aí a gente tem que parar para pensar que nós também podemos e devemos selecionar os canais que queremos ouvir ou escutar aquilo que nos interessa, né? Podemos, nessas horas, em vez de ficar ligado na TV, porque que só passa sobre esse coronavírus, né? Deixando as pessoas atônitas, apavoradas, porque realmente, se a gente for parar para pensar, a gente nunca vivenciou, né? Pelo menos nesses meus 60 e poucos anos de vida, eu nunca presenciei essa situação como está hoje no mundo, né? Então a gente pode simplesmente também parar e aproveitar esses momentos, né, onde tudo realmente parou, para ler um livro, né, para ouvir uma música, para compartilhar um momento com a pessoa que está ao nosso lado, seja um filho ou seja um parceiro, né, um filho, a gente brincar com o filho, escutar o filho. Eu acho que esse é um momento de parada, um momento para as pessoas terem a oportunidade de parar, porque a vida até então estava muito agitada, né? As pessoas direto no celular, sem ter tempo para se olhar, sem ter tempo para se conhecer, sem ter tempo para interagir. Então nada é por acaso, né? Há momentos em que a vida impõe uma situação, às vezes até desse nível, para que a gente pare e reflita, né? Observando não só a nossa vida, mas a vida de todos, porque afinal estamos todos sempre interagindo uns com os outros, né? Então, com o espírito é a mesma coisa, né? Acontece a mesma coisa. O cérebro funciona como um aparelho receptor, né? E transmissor das ondas mentais. Então, ele recebe e transmite ondas mentais. Então, o pensamento, ele funciona, que é uma energia, ele funciona como um meio, né? Ou um controle remoto que faz essa sintonia espiritual, né? Criando essa sintonia. Então é ele que nos conecta a outras mentes, encarnadas ou não, né? Então, encarnadas, essa situação toda, quando nós focamos em algo que não é muito interessante focar, né? Só na negatividade do que está acontecendo, né? E também quando desencarnados, que acabamos também baixando a nossa vibração através dessas companhias espirituais que estão ali, né, torcendo para a gente ficar mal, para a gente ter medo, né, enfim. Por isso, quando nós estamos desequilibrados, né, o nosso espírito constrói o quê? Uma barreira em torno de nós, né, que vai fazer com que as boas energias sejam repelidas, né? Então, nós somente podemos receber aquilo que transmitimos, né? Então, concluindo, né, uma conclusão que eu tive naquela época sobre esse tema, né? Nós não ficamos desequilibrados porque assistimos um programa de TV, né, violento ou imoral, né? Mas nós assistimos o programa porque estamos vibrando no desequilíbrio. Então vejam bem, isso é algo para a gente pensar, né? Eu não vou buscar um programa que vai me desequilibrar, porque eu já estou no desequilíbrio, né? Então as energias ruins, né, já estão dentro de nós. E simplesmente por uma questão óbvia, a gente acaba atraindo aqueles que estão vibrando ou que têm afinidade com essas energias, né? É como o que está acontecendo hoje. A maioria das pessoas se afinizou, né, com tudo que está acontecendo e está vibrando nessa sintonia, né?
Então, se o contrário, né, nós estamos equilibrados, se nós estamos vigilantes, se nós formamos uma barreira magnética que nos protege, né, do assédio de energias ruins, nós vamos atrair aqueles que vibram na mesma faixa. Então, é importante a gente pensar que somente quando nós fechamos quando nós nos fechamos às energias nocivas, quando nós nos fechamos ao mal que nos ronda, né, nós conseguimos sair dessa sintonia, né? Nós conseguimos abrir a nossa mente e o nosso coração e vibrar numa outra sintonia, né? E aí tem uma pergunta muito interessante num livro que eu li, do Harold Robbins. Ele é especialista em PNL, Programação Neurolinguística, que ele fala sobre a questão do destino. E aí ele nos pergunta, você acredita em destino? Acredita que o destino é traçado, né? Nós temos algum controle emocional sobre ele? Então, a visão espiritualista, né, eu estou falando de uma forma mais abrangente, ela nos ensina que o nosso destino é o quê? É o reflexo das nossas escolhas, é o reflexo daquilo que escolhemos. As decisões que vamos tomando no decorrer da nossa vida, no nosso dia a dia, né? Todas essas escolhas vão definir o quê? O nosso destino. Então, o que determina, por exemplo, se eu escolho ser uma professora de pintura, né? Eu estou escolhendo o meu destino. Então, eu vou ter um reflexo daquilo na minha vida, né? Que pode ser, dependendo do meu empenho, das minhas escolhas, durante a minha vida, podem ser positivas ou negativas, né? Eu posso me casar e ter uma vida completamente diferente de uma decisão, né, de não ter resolvido me casar, né? Então, e o que faz a gente decidir, né? Vamos parar para pensar. O que faz a gente decidir? Na verdade, o que faz a gente decidir são os nossos estados emocionais, né? Os padrões que temos dentro de nós, né? Então, por exemplo, se eu estou triste, deprimido, né, chateado com toda essa situação, resolvo afogar o meu medo, o meu temor, o meu estresse, né, na bebida, né, para relaxar, para esquecer, como muitas pessoas acabam fazendo, né? Não estou falando da parte social, estou falando na questão mais do próprio vício, né? Se a pessoa resolve se afogar suas mágoas na bebida, ela vai se refletir no seu estado emocional, né? E ela vai poder, então, decidir através desse estado emocional, né, que resolveu beber, decidir o seu destino. Ela pode ter um problema futuro de alcoolismo, ela pode passar mal, ela pode ter um problema de úlcera, ela pode ter um problema de dor de estômago, ela pode acabar passando mal, vomitando, enfim, uma série de situações, né? Mas então a pergunta é, o que define o nosso estado emocional, né? E segundo esse autor, né, ele nos diz que num dos seus livros, que chama Os Três Pilares, né? Os Três Pilares que moldam, ele fala, na verdade, sobre uma tríade, né? Que são os três pilares que moldam o nosso estado emocional, né? Então, essa tríade é como um retângulo, com três partes, né? Assim, ó, né? Então, de um lado, nós temos o foco, do outro, embaixo, na parte de baixo, na base, nós temos a fisiologia, e do outro lado, do lado direito, nós temos a linguagem, né? Então, o foco é tudo aquilo que determina o nosso estado emocional, aquilo que nós focamos, né? Nós podemos focar na negatividade diante dessa crise mundial que está acontecendo, né? E podemos focar que tudo vai passar, que tudo vai dar certo, que daqui a pouco vai ter a vacina, que nós devemos manter a calma, que devemos nos manter em oração, em prece, em calma, com calma, né? Aproveitando, de alguma forma, focar na positividade. Como aproveitar esse momento de crise, né? Esse momento de
de medo, de pânico que está acontecendo, né? Que tudo parou. Como é que aproveitar de forma positiva isso aí, né? Quem sabe revendo os nossos valores, fazendo uma ressignificação da nossa vida, né? Diante daquela correria, diante do estresse que todos nós vivemos no dia a dia. Aproveitar esses momentos como uma mini férias, né? Para ler, para fazer coisas que realmente somam, coisas que gostamos de fazer, né? Então, tem um autor também, Daniel Goleman, que todos nós já ouvimos falar, que é o autor do livro Inteligência Emocional. Ele afirma que o estresse é o inimigo do foco, o inimigo número 1 do foco. E por estresse, entenda-se, né? Entenda-se tensões no ambiente, esse que nós estamos vivendo hoje, né? E uma quantidade enorme de informações que nos bombardeiam diariamente, né? Como a mídia está fazendo nessa situação, né? Então, e vale dizer que estamos, o quê? Precisando, nesse momento, focar a nossa atenção, né? Na positividade, né? Não deixando a nossa energia cair, não deixando que o desequilíbrio nos vença, né? Manter o foco ainda, segundo ele, né? É tentar estar presente no aqui e agora, física e mentalmente, né? No local em que nos encontramos, pode fazer a diferença na superação dessa dificuldade, né? E a fisiologia é a nossa postura diante dos acontecimentos, né? Ou diante daquilo que estamos focados. Então, uma pessoa, por exemplo, com depressão, geralmente tem uma fisiologia de ombros caídos, né? De um olhar vago, né? Uma pessoa que está sempre olhando para baixo. A gente com certeza, já ouviu algumas palestras sobre depressão. Uma pessoa que tem uma certa fadiga, né? Aquele andar arrastado, enfim. Uma pessoa com medo, né? Uma pessoa coada, é uma pessoa ansiosa, né? Extremamente preocupada, né? Temerosa, né? Além disso tudo, né? Além do que a gente está falando aqui, são estados emocionais, existem situações orgânicas correlatas, né? Que a gente não vai aqui falar, porque para não se estender muito, senão essa palestra vai virar muito comprida, né? Então, ainda segundo a inteligência emocional, nós precisamos aprender a confiar, né, na capacidade de controlar eventuais sentimentos exaltados, gestos e palavras é fundamental. Então, a maneira como nós nos portamos, né? Se nós ficamos repetidamente falando sobre a crise, falando negativamente sobre o que está acontecendo, né? Muitas vezes praticando até a maledicência, né? Sobre isso, fazendo inúmeros julgamentos, muitas vezes desnecessários, né? Provocando um alarde maior ainda do que já está. Então, nós estamos usando uma linguagem negativa. E vamos ter, então, na verdade, uma resposta negativa, né? E a linguagem é isso que nós estamos acabando de falar, né? Essa forma de se colocar, né? Essa forma de fazer essa fusão, de comentar, de, meu Deus, olha, isso que aconteceu com fulano, isso que aconteceu com Beltrano, blá. Então, isso vai aumentando, né? É como um círculo vicioso, né? Então, a cada momento que acontece algo conosco, nós escolhemos olhar para aquilo e pensar. Podemos escolher pensar de forma positiva, como podemos escolher pensar de forma negativa, né? Por exemplo, não passei num concurso, né? Eu posso dizer para mim mesmo, puxa, fracassei, não deu certo, né? Mas eu posso dizer, realmente eu fracassei, mas eu posso tentar de novo. E quantas pessoas fracassam, não passam num concurso ou não conseguem um emprego e tentam até que conseguem. Então, se nós alterarmos a palavra fracasso, né? Numa situação, somos fracassados. Se a gente alterar, que eu quero dizer, se a gente ressignificar, né? Numa situação, a gente é um fracassado, né? Pobre coitado. E numa outra situação, a gente é perseverante, né? A gente não desiste, né? Então, é muito importante essa diferença, né? Então, concluindo, né? Sem querer me alongar muito, a gente tem que pensar o seguinte, que muitas pessoas se entregam à mercê dos eventos externos
sobre os quais a gente não tem controle, né? E realmente isso é algo que foge do nosso controle, não depende de nós, né? Mas nós não podemos permitir que esses eventos externos deixem de assumir, nos façam não assumir o controle das nossas emoções. Porque aí nós entramos no rio com todo mundo que está lá nadando e procurando se salvar, e podemos acabar nos afogando, né? Então, as decisões, na verdade, né, as escolhas que fazemos mudam o nosso destino a todo momento, né? Até mesmo agora, né? Todos os dias elas vão mudar, né? Até mesmo a forma como nós vamos nos sentir, não só hoje, mas amanhã, depois de amanhã, no final do ano, ano que vem, né? Então, usar esse poder de decisão, de escolha, né, nos confere a capacidade, né, de vencer qualquer desculpa, né, quando as pessoas se colocam muitas vezes como vítimas, né, modificando a nossa vida, né, a nossa forma de pensar, num piscar de olhos. E para finalizar, eu vou ler um trechinho do livro chamado Roteiro, de Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel, que diz o seguinte: a mente, em qualquer plano, emite e recebe, dá e recolhe, renovando-se constantemente para o alto destino que lhe compete atingir. Estamos assimilando correntes mentais de maneira permanente. De modo imperceptível, ingerimos pensamentos a cada instante, projetando em torno de nossa individualidade as forças que acalentamos em nós mesmos. Por isso, para quem não se habilite a conhecimentos mais altos, mais elevados, quem não exercite a vontade para sobrepor as circunstâncias de ordem inferior, padecerá invariavelmente a imposição do meio que se localiza. Uma mente equilibrada não é apenas um ícone para a sobrevivência do corpo físico na Terra, mas um canal de acesso eficaz contra todo e qualquer tipo de interferência. Interferência energética negativa que possamos sofrer influencia. Que podemos sofrer influência. Portanto, tudo aquilo que pensamos, sentimos, dizemos, fazemos, criam a consciência coletiva, criando o mundo que vemos. Então pensemos, estamos inseridos nessa consciência coletiva? Vamos analisar, vamos parar, né? Vamos observar a nós mesmos, vamos aproveitar essa oportunidade para melhor nos conhecermos, né? Para melhor verificarmos em que ponto nós podemos auxiliar o planeta, o mundo, as pessoas ao nosso redor. Não de forma negativa, mas de forma positiva. Assim estaremos fazendo um bem não somente ao planeta e às pessoas com as quais estamos envolvidas, mas sobretudo a nós mesmos. Isso se chama jornada evolutiva, isso se chama um processo evolutivo, qual todos nós estamos inseridos e fazemos parte. E temos a nossa obrigação moral de fazer isso, não só para nós, mas para todos, tá bom? Um grande abraço, muito obrigada pela sua paciência, e que todos possamos vibrar na paz, né? Que todos possamos acreditar que isso tudo é uma fase, que isso tudo vai passar, e daqui a pouco estamos todos renovados, curados, né? Quem sabe tendo uma outra noção da nossa própria realidade, da nossa própria vida, modificando pequenos hábitos, né? Hábitos às vezes que enraizados, trazendo mais próximo a nossa família, enfim, tá bom? Isso tudo eu acho que é bom para a gente pensar, tá? Refletir. Essa é a palavra que eu fecho. Reflexão. Um grande abraço.